Sexta-feira agitada no Santos Futebol Clube. O Santos, que anunciou a contratação do lateral direito Nathan Santos, está próximo também de anunciar o meio-atacante Luan do Corinthians. E também, será que teremos uma reviravolta de Gabriel Carabarral do Argentinos Júnior? As negociações estão congeladas, mas o jogador tomou uma atitude, então vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, mas vamos repercutir o que está acontecendo nessa negociação. E também vamos comentar a contratação do Santos de mais um profissional para reforçar o setor de análise de desempenho. Mas antes da gente comentar essas notícias, quero dar aquela dica para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Peixe e também no mundo do futebol, futebol brasileiro, seleções, futebol europeu, que é baixando o aplicativo da OneFootball através do link que está na descrição. E é completamente gratuito. Além das notícias, tem várias estatísticas, também tem o tempo real dos jogos, então não perde tempo, baixe o aplicativo da OneFootball para você não perder nada do que está acontecendo com o Peixão, principalmente agora, né? Em relação ao mercado da bola. Então baixe o aplicativo que você não vai se arrepender e deixo aqui o QR Code, caso você prefira, né, baixar por ele. Bom, vamos começar primeiro falando sobre a contratação de Nathan Santos, que foi uma negociação em silêncio do Santos Futebol Clube. Inclusive, o Fernebá e o Atlético Paranaense também estavam interessados no jogador, mas o Santos conseguiu essa contratação. Nathan Santos, que chega até dezembro de 2026. Chega em definitivo. As informações iniciais é que o Santos desembolsou, né, ou vai desembolsar, cerca de 2 milhões de euros pela contratação do jogador, que foi revelado pelo Vasco. Ele não chegou a atuar no futebol profissional do Vasco, né? Ainda no sub-20 ele foi vendido ao Boa Vista. É um jogador que tem 20 anos, é muito jovem e é visto como promissor. Ainda não é aquele lateral 100% pronto, mas quem sabe, né? Um contrato longo aí, pode ser que ele consiga se desenvolver no Santos Futebol Clube. Eu, sendo bem sincera aqui com vocês, não conheço muito do futebol do jogador, mas, né, fui buscar informações de quem acompanha principalmente as categorias de base, né, dos clubes aqui brasileiros, e me falaram que é um jogador que tem como a principal característica a parte ofensiva. É um jogador muito ofensivo e que pode, se a gente pensar o Ângelo como titular no time do Santos, né, pode fazer uma dobradinha interessante ali por aquele lado direito. A gente vai trazer um vídeo mais específico, né, falando sobre as características do jogador, alguns vídeos e tal, mas inicialmente essa é a principal característica, é mais um jogador ofensivo. Também ele é um jogador que tem 1,84 m, então tem a questão do jogo aéreo também, mas a gente vai comentando aí em um outro vídeo melhor as características do atleta. Mas é basicamente isso. Um outro jogador que o Santos deve anunciar é o Luan, meio-atacante do Corinthians, até o final do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, todos os salários serão pagos pelo Corinthians de forma integral e o Santos também terá uma taxa de vitrine. Inicialmente, comenta-se que essa taxa de vitrine é de cerca de 20%. Então, por exemplo, final do ano, o Corinthians vende o Luan, 20% do valor vai ficar com o Santos, tá bom? Então, o Luan deve ser anunciado aí nas próximas horas, provavelmente, como nova contratação do Peixe. Ele que fez exames médicos em São Paulo na quinta e vai concluir nessa sexta-feira em Santos, na Baixada Santista, provavelmente no CT Rei Pelé, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a questão de Gabriel Carabarral, informação do Globoesporte.com, que diz o seguinte: Carabarral pede para não jogar pelo Argentinos Júnior em busca de acerto com o Santos. O Argentino Júnior que vai enfrentar o Tadieres, né? Ele disse que ele não quer jogar pelo Campeonato Argentino nesse final de semana, porque ele quer focar nas negociações. Porém, as negociações estão congeladas, porque a equipe argentina mostrou os valores, porque eles não querem emprestar, eles querem vender o jogador de 30 anos,
E o Santos achou uma pedida muito alta. Então o Santos meio que deu uma congelada, uma abandonada na situação e já está procurando, negociando com outros nomes que ainda não foram vazados. Então acho muito difícil acontecer uma reviravolta só se a equipe do Argentino Júnior diminuir, né, a pedida para vender o atleta ou aceitar o parcelamento do Santos, porque o que a gente vem comentando, a gente até falou em lives, em vídeos aqui, que o que está pegando, principalmente com o Huracan, principalmente com o Tigre, né, que foram as últimas negociações, foi a questão do parcelamento. Às vezes o Santos até chegava no valor que o clube queria, só que na hora do pagamento, eles queriam receber à vista, e o Santos queria pagar em até pelo menos duas parcelas, né? A primeira em setembro e uma outra em outubro. Mas os clubes argentinos que estão precisando de grana, né? Estão em crise financeira, acabaram não aceitando. Só que nesse caso, nem os valores o Santos conseguiu chegar, né, a um entendimento. Então tá congelado, mas o jogador que ainda não saiu do futebol argentino, né? Apesar de ter 30 anos, ele quer muito jogar no Santos. Então ele tomou essa iniciativa, falou para a diretoria que não quer enfrentar o Tadieres no campeonato argentino nesse final de semana, em busca de um acerto com o Santos. Mas como eu disse, as negociações estão travadas por conta de valores. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Parece que, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errada e alguém souber certinho, me corrige aqui nos comentários, mas eu acho que a janela da Argentina fecha no dia 8. Então, eu gravo esse vídeo no dia 5, né? Então o Santos teria que correr contra o tempo aí para conseguir fechar, não só com ele, mas também com algum outro atleta do futebol argentino, tá bom? E bom, uma outra informação do Globoesporte.com sobre contratação, né? E essa seria uma informação para análise de desempenho, é o seguinte: o Santos contratou Michael Padilha para trabalhar no setor de análise de desempenho. O profissional chega após uma passagem de quase 4 anos pelo América Mineiro, onde trabalhou com o técnico Lisca. No Coelho, Padilha começou como analista de desempenho e recentemente desempenhava o cargo de coordenador do Núcleo de Análise e Mercado. Graduado em Educação Física, Padilha tem mestrado em Ciência do Esporte e doutorado pela Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, em Portugal. E aí, a matéria do GE completa falando o seguinte: no Santos, Padilha trabalhará no Centro de Inteligência e Mercado, junto do analista Caio Nascimento, especializado em categorias de base e que chegou ao Peixe nesta temporada. Inclusive, os jogadores, né, principalmente do futebol sul-americano, que estão sendo comentados aí no Santos, que foram sugeridos, que o Santos entrou em negociações, e até mesmo o Nathan Santos, foram nomes indicados pela análise de desempenho do Santos, né? Essa questão da criatividade que a gente fala, um clube que não tem tanto dinheiro assim, precisa buscar algumas alternativas. E a alternativa é isso: ir atrás de jogadores que às vezes não está nos holofotes, né? Não está na grande mídia aparecendo, sendo destaque, porque é o que eu sempre brinco, né? É fácil você chegar e falar: vou contratar o Arrascaeta, vou contratar o Scarpa, vou contratar o Pedro, né? É fácil. Tá aí, todo mundo comenta. Se você tem dinheiro, você leva. Agora, se você não tem dinheiro, aí que o desafio é maior. É para você ir em busca de jogadores com potencial. O Nathan Santos é um jogador que a gente comentou os valores aí, 2 milhões de euros, né? Cerca de 2 milhões de euros. É um valor um pouco elevado, né? A gente pode colocar assim, mas é um menino que tem 20 anos. Então, se ele for bem no Santos e tem contrato até 2026, ele pode ser vendido e o Santos recuperar ou até mesmo ganhar mais, né, do que investiu. Então, é importante reforçar esse setor. E, obviamente, né, que o Santos segue aí também ouvindo esse departamento para tentar se reforçar em outras posições, tá bom? Bom, é isso. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar sua inscrição. Estamos em busca de 40 mil inscritos, hein? Então, conto com a sua ajuda. Manda aí meu canal naquele grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Fala: ó, escuta essa menina aí. Escuta essa menina. Se você gostar, você se inscreve, tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês. Ó, baixa o aplicativo da OneFootball ou aqui no QR Code ou pelo link que está na descrição. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo.